Pessoal, hoje eu vou estar falando aí para vocês um pouco mais sobre os tipos de mercado que a gente tem, né? Vou falar basicamente sobre o mercado à vista, o futuro e o de balcão. Qual a importância, como eles funcionam, quais são os players, né? Então vamos lá. Por que que isso importa, né? Você entender sobre quais são os tipos de mercado que tem, para você saber o que que você está operando, né? Qual o risco de cada mercado, como que esses grandes players atuam, como que as tesourarias, os bancos, os fundos atuam ali e como que cada mercado funciona, né? Porque cada um tem uma lógica diferente. Então, assim, os três mercados principais no Brasil são o mercado à vista, o mercado futuro e o mercado de balcão. No mercado à vista, a gente tem os ETFs, a gente tem ETF de ações, a gente tem ETF de renda fixa. Então, a gente tem os fundos imobiliários, a gente tem a renda fixa, né? Que é o CDB, LCA, LCI e outros. A gente tem o câmbio, que é dólar, euro, né? À vista, a gente tem ouro, a gente tem as próprias ações, né? No mercado futuro, a gente tem os índices, né? Que é o mini índice, a gente tem o câmbio em si, né? Que é o dólar, o euro, né? O mini dólar, o euro, a gente tem o mini S&P, né? O Bitcoin futuro, a Solana futuro. Então a gente tem o mercado de commodity, né? Que é soja, milho, boi, café. Então assim, e a gente também tem o mercado de balcão, né? Que é o mercado OTC. No mercado de balcão é mais o mercado de tesouraria, né? Que ele funciona entre os bancos ali, entre os fundos, né? As instituições financeiras. Então, para você acessar esse mercado, você tem que ter um especialista ali, né? Que trabalha no mercado financeiro para você ter acesso a ele. Então, no mercado de balcão a gente tem as opções, né? Que são as famosas estruturadas. A gente tem os swaps, que a gente troca taxa ali, né? Ou a gente pode trocar commodity por taxa, ou taxa por commodity, câmbio por taxa. Então, assim, tem várias operações que a gente pode fazer. Tem os títulos do mercado secundário, né? Leilões, tem NDF, né? Que é o mercado a termo. Então, assim, esses três mercados, eles formam todas as operações financeiras do mercado. Tá? Então vamos lá, eu vou falar um pouco mais sobre o mercado à vista, que é o mercado spot, né, que a gente chama. Esse mercado, ele geralmente ele tem uma liquidação imediata ou em poucos dias, né? Vou dar um exemplo aqui, você compra uma ação da B3, então é D mais 2 que vai liquidar na sua conta. Ou você pode comprar um ETF de renda fixa, que vai ter uma liquidação em D mais 1, por exemplo. Então, assim, nesse mercado você paga e você recebe o ativo diretamente na sua carteira. Você, comprei, sei lá, 100 mil reais em ações da Petrobras, deu 3.500 ações. Essas ações, elas vão entrar na sua carteira e vai usar o dinheiro, né? Então, não tem alavancagem embutida, né? Só no caso de day trade, né? Por exemplo, eu quero operar ações alavancado sem ter aquele dinheiro. Eu quero operar 1 milhão de reais em Petrobras tendo 100 mil. Beleza. Se você negociar no mesmo dia, tudo bem, tá? Mas se você for comprar, eu quero comprar 1 milhão de reais de ações da Petrobras, você tem que ter os 1 milhão de reais daqui 2 dias, né? Quando tiver a liquidação. Então, assim, os derivativos eles influenciam bastante no mercado à vista, né? Porque eles afetam o preço. Então, geralmente, o mercado ele se move primeiro no mercado de derivativos, né? Para depois mover o mercado à vista. O mercado futuro é um pouco mais diferente, né? A gente tem uma patronização ali, geralmente é em D mais um essa liquidação, né? Então, como eu falei lá atrás, a gente tem os ativos mini índice, mini dólar, DI, né? Futuro de commodity. Então, esse mercado, ele é um mercado extremamente alavancado, tá? Então, você não precisa ter todo o dinheiro para você operar, você precisa 5 a 10% ali já tá bom, né, em relação ao tamanho do contrato que você for operar. Então você usa garantias, né? Você pode usar suas ações, você pode usar o próprio dinheiro, você pode usar títulos, né?
ou você pode usar CDB, LCI, LCA, tem que ter lastro, né? Então, assim, por exemplo, vamos supor que um contrato de boi vale R$ 200.000. Você não precisa ter R$ 200.000 para você operar um contrato de boi. Você vai precisar de 5, 10 mil ali, né? Então, é extremamente alavancado. Então, esse mercado, ele é muito utilizado para quê? Para você fazer hedge ou você fazer especulação, né? Então, assim, quais são as influências, né, que a gente tem nesse mercado que faz o mercado andar? Macroeconomia, juros, o dólar, né, política monetária, né, Selic ali. Então, assim, a microeconomia, sazonalidade, balanço de empresa e evento corporativo, né, a cada 3 meses ali. Então, um exemplo prático aí, né? Vamos supor que tem um investidor que ele acredita que o dólar vai subir. Então, você vai lá e compra contrato de dólar futuro, né? Se o dólar subir, o que vai acontecer? Você vai ganhar dinheiro, porque eu comprei mais barato e vendi mais caro, né? Então você vai ter um ajuste positivo na sua conta, e D mais um, né? Você vai ter um crédito financeiro. Vamos supor que eu ganhei R$ 200. Então, amanhã esse dinheiro vai ser creditado na minha conta. Então, por isso que a gente fala que é D mais um, né? No próximo dia útil. E se cair, o que vai acontecer? Você perde dinheiro, né? Você vai ter um ajuste negativo na conta, em D mais um também. Então, você vai ter um débito ali, né? Em vez do crédito. Então, você não vai necessariamente precisar comprar dólar físico para você estar especulando, né? Ou fazendo posições até de proteção ali em cima do dólar, tá? Quais são as características, né? Eu falei, alavancagem, vai ter esse ajuste, alta liquidez. Então, assim, o mercado futuro ele é utilizado por causa da liquidez, tá? Pelos grandes players. Por quê? Você consegue montar e desmontar uma posição grande muito rápido, né? Então você consegue entrar e sair no mercado muito rápido ali, porque tem muita liquidez. Então ele é um mercado que é muito utilizado pelos traders e pelas instituições, né? Pelos fundos, pelos bancos ali. É um mercado muito mais dinâmico e pelo fato dele ser padronizado, ele facilita demais, tá? Então vamos falar agora sobre o mercado de balcão, que é o mercado de tesouraria, né? Muita gente não entende bem, nem sabe o que é esse mercado, tá? É o mercado de balcão, é um mercado OTC que a gente fala, que é over the counter. O que é isso, né? Fora de bolsa, tá? Então são contratos privados ali entre comprador e vendedor, né? Então, quais são os players, né, que atuam nesse mercado? São os bancos, as empresas, os fundos e os market makers, tá? E tem pessoa física também, só que a pessoa física ela tem que ter acesso a um profissional de mercado para estar atuando nesse mercado, né? Fazendo estruturas ali de hedge, de especulação, né, dentro desse mercado. Então esse mercado ele não passa pela bolsa, tá? Ele é direto entre os bancos ali. Você não vê esse mercado na tela. E ele é tão grande e até maior do que o mercado de bolsa. Então é um mercado que a gente não consegue ver. Vamos lá, um exemplo prático, né? Como eu falei, são contratos personalizados entre comprador e vendedor. Então tem uma alta flexibilidade. Então você define ali entre você e a tesouraria do banco, né? Entre o seu assessor vai te passar a estrutura de hedge ou de especulação ali, e aí você decide se vai fazer, né? Você vai escolher ali do seu jeito. Por quê? A estrutura, ela vai ter uma padronização de acordo com a tesouraria do banco, os parâmetros, né, de acordo com o banco que você atua ali, né? Então esse mercado, como você atua de acordo com a tesouraria, né, da sua instituição financeira, geralmente tem menor liquidez, né? Quando você for montar uma estrutura ali e for sair, por exemplo, o preço vai estar pior, né? Então, assim, tem um maior risco nesse sentido, tá? Então, assim, qual que é o risco nesse mercado? É a contraparte, né? Por exemplo, usei a XP, usei o BTG, usei o Bradesco, usei o Itaú, a tesouraria. Então, o risco em si é a própria contraparte. Então, assim, nesse mercado a gente consegue usar os derivativos na parte de hedge, de câmbio, de ações, né? Então, assim,
tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, vou dar um exemplo prático aqui, né? Vamos supor que você tem uma empresa aí exportadora. Então, você vai receber em dólar daqui 6 meses. Você exportou matéria-prima ali, né? Uma commodity, alguma coisa. E daqui 6 meses o importador vai te pagar, né? Então, você tem que fechar um contrato para você travar, né? Então, você vai lá e fecha um contrato com o banco para travar o câmbio. Você vai lá e fala com o seu assessor, né? Com o especialista ali que intermedia entre você e o banco, né? Fala, ó, eu preciso travar o câmbio para daqui 6 meses. Então, o que você faz? Você vai lá e faz um NDF, né? Você pode vender o NDF, né, para proteger contra a queda do dólar. Porque como você está exportando, se o preço do dólar subir, vai ser melhor para você, porque você vai receber mais. Mas se o preço do dólar cair, você vai receber menos dinheiro, né? Então você tem que proteger contra a queda do dólar. Você vai lá e faz um derivativo balcão, né? Vende um NDF. Então, quais são a diferença ali entre esses 3 mercados, né? No à vista, você compra diretamente o ativo, né? Então você vai ter que usar aquele capital para você comprar, né? E você tem uma baixa alavancagem, né? Então você investe diretamente ali. O futuro é um contrato padronizado. Então você vai utilizar baixo capital, tá? Para posições grandes e de alta alavancagem. Então você usa ali geralmente para fazer proteção e alavancagem. E o balcão, né? Que eu falei, você tem um contrato personalizado entre partes, entre o comprador e o vendedor. Então você vai utilizar baixo capital também, geralmente margem de garantia ali, né? Para proteções, para posições e você pode alavancar também, tá? Então, assim, o mercado OTC, ele tem muitas soluções personalizadas. Cada um atende uma necessidade diferente. Então, assim, onde que entra os derivativos aqui, né? Está presente em tudo, tá? No à vista, você pode operar via opções, né? No futuro, são os próprios derivativos, mini índice, mini dólar, né? Boi, café, juros. O balcão são contratos, né? Então, você tem que decidir o que você vai fazer ali, qual que é a estratégia. Então, aqui, a gente tem um comparativo resumido, tá? Igual eu falei lá atrás, questão de alavancagem, liquidez, né? Aqui está bem resumido essa parte. Qual que é a conclusão, né? Então, assim, você pode usar os 3 mercados numa carteira de investimentos, não tem problema, tá? Você vai comprar ação no mercado à vista, você vai proteger com opções derivativas, você vai fazer hedge cambial no mercado de OTC balcão, e, por exemplo, você pode montar uma posição no mercado futuro em índice, né? Comprar índice futuro, esperando que a bolsa suba, você pode redear sua carteira vendendo índice futuro, certo? Então, assim, se você gostou do vídeo, dá o like aí e se inscreve, tá? Você ajuda muito.